eu diria que muito sucintamente os principais entraves resultaram do facto de estarmos numa situação inesperada, completamente imprevisível e termos de encontrar respostas para, de alguma forma, não deitar um ano a perder para os nossos alunos. Portanto, os entraves foram basicamente, num primeiro momento, alguma desorientação, alguns conteúdos, o de não termos conteúdos preparados para verdadeiras aulas online, o entrave, mas ao mesmo tempo o desafio, foi a inexperiência e tentar ensaiar um registro completamente, para muitos dos professores, nomeadamente para mim, um registro completamente novo. Portanto, quer dizer, esses foram principalmente os entraves. Depois resultaram outros que estão associados à situação de confinamento em que nos encontrávamos. Muitas vezes não era possível, não foi possível ter acesso a materiais, nomeadamente materiais bibliográficos que nós tínhamos preparados e que pudéssemos disponibilizar aos alunos. Muitos desses materiais estavam em bibliotecas portanto, e mesmo, por exemplo, no meu caso, alguma bibliografia que eu pudesse reproduzir digitalmente, não tinha acesso a ela porque ela se encontrava no meu gabinete, que de um momento para o outro deixei de poder aceder. Direi que, quer dizer, obviamente que isso criou dificuldades acrescidas. Por exemplo, no meu caso, eu tinha cadeiras, uma cadeira, uma não, várias, mas tinha cadeiras de uma componente teórica forte e outros também com uma componente prática também muito forte. E isso obviamente criou algumas dificuldades. Eu acho que, no entanto, rapidamente encontramos, digamos, um modelo, não de dar aulas perfeitas, mas um modelo pedagógico viável de apresentação de conteúdos e, por outro lado, também um modelo que permitisse aos alunos seguir esses mesmos conteúdos de uma forma mais ou menos razoável. Basicamente, eu arrisquei, e a expressão é mesmo essa, arrisquei preparar as aulas e gravá-las, disponibilizar apresentações e alguns textos que me foram possíveis reunir na plataforma Nónio da Universidade e depois de disponibilizar esses conteúdos, dedicar as aulas que estavam disponíveis no horário para ir discutindo esses conteúdos e ir acompanhando os alunos para perceber se eles estavam ou não a seguir esses conteúdos. No caso das aulas práticas, isso implicou
por um lado, alguns exercícios online. Em algumas situações direi que o sistema online até nos facilitou algumas tarefas, mas facilitou algumas tarefas de exercício prático, mas isso obviamente acarretou uma quantidade de trabalho inesperado, nomeadamente no que se refere ao acompanhamento e correção de trabalhos práticos. Houve um conjunto de alunos que, a partir do momento em que nós começámos a ter este registro, simplesmente deixei de saber onde é que eles estavam. Alguns ainda tentei contactar, mas enfim, digamos, o feedback foi bastante reduzido. No entanto, quero dizer também que no que se refere às aulas presenciais, nas aulas teóricas presenciais, por vezes também o fluxo de alunos nas aulas, presentes nas aulas, também é variável e é variável ao longo do semestre letivo. Portanto, eu não queria também ter uma opinião muito negativa sobre isso, mas de facto tenho a consciência desta perda de alguns alunos. No modelo que eu segui, de apresentação das aulas gravadas e depois a utilização do horário para a discussão dos conteúdos, isso, em termos temporais, implicou imediatamente a duplicação do trabalho, não é? Com a essa duplicação, há ainda a acrescentar, digamos, a preparação das aulas para um registro que eu não estava de todo à espera, não é? Portanto, que decorreu de uma certa impreparação, da necessidade de fazer uma afinação na abordagem, inclusivamente às vezes gravações que não correram bem, que ficaram mal gravadas, que houve problemas de som, enfim, porque talvez seja de acrescentar aqui que alguns entraves que decorreram da lecionação das aulas também resultaram de algumas dificuldades técnicas que eu tive que resolver. Por exemplo, o meu computador não tem um ecrã como deve ser, tive que comprar uma câmara especial para o efeito. O meu computador, as condições de som são também fracas, tive que comprar sistemas complementares e, portanto, isso obviamente implicou um gasto de tempo e também de recursos que não estava à espera, naturalmente. O stress foi uma constante deste período, ou seja, quero dizer o seguinte, quer dizer, o stress resultou das novas condições de lecionação e, sobretudo, da necessidade de responder a uma situação a curto prazo com meios e com contextos que não que não tinham sido pensados e que nós não estávamos preparados para utilizar. Portanto, e isso obviamente criou um stress diria, anormal relativamente ao que é costume. Portanto, de facto, a situação das aulas presenciais são aulas que
um professor com um mínimo de experiência já domina, portanto a questão aí do stress não se coloca ou coloca-se de uma maneira bastante reduzida e, portanto, eu direi que esta componente de stress foi de facto inigualável relativamente à situação anterior. Aliás, essa situação, a essa situação acresce de facto às horas de trabalho que daí decorreram. Reuniões de secção, trata-se de reuniões de trabalho, trata-se de outras atividades e outros compromissos que havíamos assumido enquanto professores e também como investigadores. Digamos, o horário de trabalho aumentou exponencialmente. Eu diria que eu já fiz uma média dos horários de trabalho, dos meus horários de trabalho, eles estão muito perto das 10, 12 horas, incluindo inclusivamente fins de semana.